Olá! Hoje vamos falar de uma situação, olha, que tira o sono de muito criador de ovinos, né? Ah, com certeza. Aquela coisa, a gente planeja tudo. Estação de monta, acompanha a gestação, marca no calendário, cria aquela expectativa toda. Sim, todo um preparo. E aí, na hora do parto, nasce o cordeirinho, só que ele tá lá, sabe? Caído, magrinho, às vezes tremendo, sem força nem pra ir atrás do leite da mãe. A primeira reação, muitas vezes, é culpar o azar, né? Ah, foi falta de sorte. Mas será que é só isso mesmo? Muitas vezes, esse nascimento complicado é um sinal, um alerta de que alguma coisa no manejo, lá atrás, não foi bem feita. Exatamente. E é bem aí que a gente quer chegar nessa nossa conversa de hoje. O foco é entender a fundo por que alguns cordeiros já chegam ao mundo tão frágeis, sabe, com a vida por um fio. Certo. E o mais importante, claro, o que a gente pode fazer antes para evitar essa situação. Evitar essa perda que é tão frustrante para o criador e, claro, tem um custo. E para guiar a gente nessa análise, vamos nos basear nos conhecimentos, na experiência da Carla, lá do canal ovinos.com. Uma referência importante na área. Com certeza. E é bom destacar, né? A Carla não traz só a bagagem de mais de 20 anos ali no dia a dia lidando com ovelha. Ela tem formação sólida também, é zootecnista e médica veterinária. É a combinação perfeita, né? A prática do campo com um conhecimento técnico-científico. Isso faz toda a diferença. Exato. Então a nossa missão aqui é meio que mergulhar nesses ensinamentos que a Carla compartilha, sabe? Tirar os pontos-chave mesmo. Isso. Entender as causas principais dessa fraqueza nos recém-nascidos e, mais importante ainda, quais são as estratégias de prevenção que, pela experiência dela, funcionam de verdade lá na ponta. Perfeito. Então vamos começar a desenrolar isso. Primeiro, o que define exatamente esse cordeiro fraco? Imagino que não seja só o tamanho, né? Porque às vezes nasce um pequeno, mas ele tá espertinho, levanta logo. Não é só o peso, embora o peso seja sim um indicador relevante. O cordeiro que preocupa é aquele que mostra uma falta de vitalidade muito clara, sabe? Uhum, Ele tem dificuldade ou às vezes nem consegue se levantar sozinho ali nos primeiros minutos, primeiras horas de vida. certo. Quando você tenta ajudar, estimular a mamada, o reflexo de sugar é muito fraco, quase não existe. Ou ele até tenta, mas não tem força para chegar no Uber e ficar ali mamando. Entendi. Outro sinal bem clássico é a dificuldade de manter a temperatura. Ele esfria muito rápido, fica gelado mesmo. Como referência, um peso bom ao nascer varia, claro, dependendo da raça, se é parto de 1, de 2, mas geralmente fica entre 3 e 4 quilos. Ah, tá. Agora imagina um cordeiro nascendo com 1,5 kg. Aí a situação já é de altíssimo risco, né? Nossa, sim. E quais são os perigos mais imediatos para esse bichinho tão vulnerável? O que acontece logo de cara? Olha, os dois grandes problemas logo de cara são a hipotermia e a hipoglicemia. Hipotermia é essa perda rápida de calor. O cordeiro nasce molhado, né? O ambiente pode não estar aquecido e ele tem pouquíssima reserva de gordura no corpo, especialmente a gordura marrom, que é essencial para gerar calor nas primeiras horas. Ah, aquela gordura especial. Isso. E aí, sem conseguir mamar o colostro logo, que é super rico em energia, ele não tem combustível para se aquecer. E isso leva direto para a hipoglicemia. Que é a falta de açúcar no sangue, certo? Exatamente. O nível de glicose no sangue despenca. Sem a energia do colostro e com as reservas corporais quase zero, o metabolismo dele simplesmente desliga. É o que a Carla descreve muito bem como o cordeiro que morre calado. Que expressão forte. Morre calado. É forte, mas é precisa. Às vezes o criador encontra ele morto no outro dia e fica sem entender, não viu sinal de doença, nada. Mas ele morreu por falta de energia e de calor, antes mesmo de conseguir mamar direito, de ter uma chance. Entendi. É uma luta contra o relógio desde o primeiro segundo, então. E a Carla aponta que a raiz desse problema muitas vezes está lá atrás, na gestação ainda. A primeira grande causa seria a nutrição da mãe, da ovelha. Precisamente. Esse é, talvez, o ponto mais crítico de todos. A gente precisa pensar no que acontece dentro da ovelha durante a gestação. Certo. Depois que fecunda, tem a fase inicial, formação dos órgãos e tudo mais. Mas o grande crescimento do feto, o pulo do gato em termos de peso,
acontece bem no finalzinho. Ah, é? Sim, cerca de 70% do peso que o cordeiro vai ter quando nascer é ganho nas últimas 6 semanas de gestação. É o chamado terço final. 70% em 6 semanas? Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E isso significa que a demanda nutricional da ovelha, nesse período, dispara. É altíssima. Se justamente nessa fase crucial a alimentação dela for pobre, seja em energia, proteína ou até minerais e vitaminas, ela primeiro vai usar o que tem para se manter viva, para suas próprias funções. O que sobrar, se sobrar alguma coisa, é que vai para o feto. Então, mesmo que a ovelha não pareça estar magra, ela pode não estar conseguindo passar o suficiente para o cordeiro. Exato. Ela pode estar ali mantendo o próprio peso, mas sem aquele extra, que é fundamental para o crescimento rápido do feto nessa fase. E o resultado direto disso, um cordeiro que nasce pequeno, sim, mas o mais grave, nasce com reservas de energia muito baixas. Quase sem combustível no tanque, digamos. Isso, quase nada de glicogênio no fígado, nos músculos e pouquíssima gordura corporal. Ele já nasce no limite, sem margem nenhuma para erro, para qualquer dificuldade inicial. Por isso a Carla bate tanto na tecla da qualidade do pasto, da silagem do feno. Do volumoso em geral, né? Do volumoso e, se precisar, suplementar com ração nesse terço final. E um detalhe que ela sempre reforça e que é super importante, o sal mineral. Ah, sim. Tem que ser o sal mineral próprio para ovinos. Não adianta dar o de boi, porque os níveis de cobre, por exemplo, podem ser tóxicos para a ovelha, e toda a formulação mineral é diferente para atender às necessidades da espécie. É um ponto técnico crucial. E a condição corporal da ovelha no fim da gestação é o termômetro visual disso tudo. Ela não pode estar magra de jeito nenhum, tem que mostrar que está com reserva, que está bem nutrida. Esse detalhe do sal mineral específico é algo que às vezes pode passar batido, né? Mas a nutrição, por mais importante que seja, não é o único fator. A Carla também dá um peso grande para o estado de saúde da ovelha, para o manejo sanitário. Sim, esse é o segundo pilar, e ele está totalmente ligado com a nutrição. A gente fala aqui principalmente da verminose, especialmente a crônica, e de outras doenças que podem afetar a ovelha prenhe. A verminose é um problema sério, né? É traiçoeira, porque mesmo que a ovelha esteja comendo bem, recebendo uma dieta balanceada, se ela estiver com uma carga alta de vermes, especialmente aquele Haemonchus, que suga sangue. O verme da papeira. Exato. Esses parasitas estão literalmente roubando os nutrientes dela. Eles causam anemia, que a gente vê pela mucosa do olho mais pálida, e causam a famosa papeira, aquele inchaço embaixo da mandíbula que é sinal de perda de proteína. Quer dizer, a comida até entra, mas os vermes não deixam chegar aonde precisa para formar o cordeiro. Exatamente isso. Os nutrientes que deveriam ir para o feto crescer forte estão sendo desviados para alimentar os vermes ou para tentar repor o que a ovelha está perdendo por causa deles. O resultado final no cordeiro, muito parecido com o da má nutrição direta. Nasce fraco de novo? Nasce leve, fraco, subnutrido, porque a mãe, mesmo comendo, não conseguia passar os nutrientes para ele de forma eficiente. E além da verminose, tem outras doenças, né? A Carla sempre alerta para doenças reprodutivas. Tipo quais? A toxoplasmose, por exemplo. É causada por um protozoário e é uma causa bem conhecida, não só de aborto, mas também de nascimento de cordeiros a termo, no tempo certo, mas que nascem muito fracos, inviáveis, às vezes com problemas neurológicos. Nossa! E outras doenças infecciosas também podem complicar a gestação. Por isso é tão importante ter um programa sanitário bem estruturado. Não é só sair dando vermífugo. Tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Controlar a verminose envolve manejo de pastagem, usar o método FAMACHA para tratar só quem precisa, pensar em selecionar animais mais resistentes. E, claro, manter as vacinas em dia para as doenças reprodutivas, clostridioses. Tudo isso protege a mãe e, por consequência, o cordeiro que vai nascer. Faz sentido. Nutrição adequada, mãe saudável. Parece a base de tudo. Mas tem um terceiro ponto que a Carla destaca e que talvez a gente subestime um pouco: o ambiente onde essa ovelha vive, principalmente ali perto do parto. Como é que lugar físico entra nessa história? Olha, isso é bem interessante, porque o ambiente externo mexe com o interno da ovelha, sabe? Afeta a fisiologia dela e a gestação. Um ambiente ruim não é só desconforto, ele causa estresse. Estresse? Como assim? Pensa assim. Muita ovelha junta,
disputando espaço no coxo, no bebedouro, ou o lugar onde ela vai parir é sujo, cheio de lama, úmido, ou não tem onde se proteger do sol forte, da chuva, do vento frio. Tudo isso são fatores estressantes. Ah, tá. Coisas que geram um mal-estar constante. Isso. E fisiologicamente o que acontece? O estresse, seja ele crônico ou um pico agudo, faz o corpo liberar mais cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. E esse cortisol, o que ele faz de ruim na gestação e no parto? O cortisol alto tem vários efeitos negativos na reprodução. Ele pode aumentar o risco de aborto, principalmente mais para o final da gestação. Pode até induzir um parto antes da hora, prematuro, e aí o cordeiro nasce sem estar totalmente pronto. Entendi. E tem um ponto que a Carla comenta muito baseado no que ela vê no dia a dia. O estresse muito forte antes do parto pode atrapalhar até o instinto maternal da ovelha, logo depois que o cordeiro nasce. Sério? Como assim? A ovelha pode ficar mais agitada, sabe? Demorar mais para lamber o filhote, para reconhecer ele, às vezes até rejeita num primeiro momento. E o que acontece? Atrasa aquela primeira mamada de colostro, que a gente já viu que é questão de vida ou morte. Nossa, que delicado. Muito. Por isso, oferecer um ambiente mais tranquilo, limpo, seco, com espaço suficiente, sem muita muvuca, principalmente nas semanas antes do parto, aquela área que a gente chama de maternidade, é fundamental para baixar o estresse e evitar esses problemas. Fica bem claro como esses 3 pontos, nutrição, saúde e ambiente, estão super conectados e focam na condição da mãe, né? Agora, pensando nas consequências, quando essas coisas falham e o cordeiro nasce fraco, a gente já falou do risco de morte logo de cara, mas o que mais está em jogo ali? As consequências vão se desenrolando, sabe? Uma coisa leva a outra. A gente já falou da falha em mamar o colostro direito. Sim, a imunidade. Exato. Isso significa que o cordeiro não recebe aqueles anticorpos da mãe, as imunoglobulinas. O sistema de defesa dele nasce zerado. Ele depende totalmente dessa proteção que vem pelo colostro nas primeiras horas, ali nas primeiras 12, 24 horas. É a primeira vacina dele, né? Perfeito. É a primeira vacina. Sem isso, ou com pouco colostro, a porta fica aberta para todo tipo de infecção. Diarreia, tipo por E. coli, pneumonia, infecção de umbigo, onfalite. Tudo isso se torna muito mais comum e muito mais grave nesses cordeiros que não tiveram essa proteção inicial. Ficam muito mais vulneráveis a qualquer bactéria ou vírus do ambiente. Muito mais. Eles não têm defesa própria ainda. Então a fraqueza inicial aumenta a chance de ele ficar doente logo em seguida. Exatamente. E mesmo que ele consiga sobreviver a essa fase crítica inicial, um cordeiro que começou a vida assim tão fraco, geralmente vai ter um desenvolvimento mais lento. Ah, ele não recupera fácil. Dificilmente ele alcança o potencial daquele que nasceu forte. Ele vai ter mais dificuldade para competir por leite com os irmãos ou outros cordeiros, ganha menos peso, isso afeta todo o ciclo de produção lá na frente. E tem o lado econômico, né? Que a Carla sempre ressalta e com razão. O custo para o criador. Ela diz que o criador, na verdade, paga 2 vezes, porque ele investiu na mãe, comida, remédio, manejo durante meses de gestação e, no fim, ou ele perde o produto final, que é o cordeiro, ou ele tem um cordeiro que sobrevive, mas que vai dar muito mais trabalho. Mais custo com medicamento, mão de obra. Exato. E que, muito provavelmente, nunca vai ser tão produtivo quanto um cordeiro que nasceu cheio de vigor. É um prejuízo que vai além do valor do animal que morreu, entende? Afeta a eficiência da criação como um todo. É uma perda que tem um efeito em cadeia, né? Bom, entendemos as causas, as consequências sérias. A pergunta agora é: como a gente pode agir antes? Quais são as estratégias de prevenção, as ações práticas que a Carla recomenda com base em toda essa experiência dela? As soluções são um reflexo direto das causas que a gente discutiu. Prevenir é a palavra-chave. Primeiro, na nutrição da mãe. O básico é garantir que ela tenha acesso a um bom volumoso, pasto de qualidade, feno, silagem, em quantidade suficiente durante toda a gestação. E atenção especial no final. Muita atenção no terço final. Tem que olhar a condição corporal das ovelhas. Se o pasto está mais fraco ou se ela está esperando gêmeos, a exigência é maior. Aí pode ser necessário entrar com um concentrado, uma ração balanceada para essa fase. E, não custa repetir, sal mineral sempre disponível e o específico para ovinos.
E água limpa, claro. Certo. E na parte da saúde, da sanidade? O manejo sanitário tem que ser pensado, estratégico, não só apagar incêndio. Para verminose, por exemplo, não é só aplicar vermífugo de qualquer jeito. Tem que ser mais inteligente. Muito mais. Usar o FAMACHA para saber qual animal realmente precisa tratar, fazer rotação de pastagem para tentar quebrar o ciclo dos vermes no ambiente, talvez até pensar em selecionar animais que são naturalmente mais resistentes. E as vacinas? Fundamental. Manter o calendário de vacinação em dia para as principais doenças que afetam a reprodução e também para as clostridioses. Isso protege a mãe e, indiretamente, o cordeiro que vai nascer através dos anticorpos do colostro. É construir um rebanho mais forte, mais resiliente. E o terceiro ponto, o ambiente de parto. O ambiente onde a ovelha vai parir, ali no pré-parto e no parto mesmo, faz uma diferença enorme. Preparar uma maternidade, uma área separada para elas, é o ideal. Como deve ser essa área? O mais limpa, seca e protegida possível. Com um abrigo para proteger do sol forte, da chuva, do vento. E outro ponto crucial é a lotação. Não adianta fazer um piquete maternidade e socar um monte de ovelha lá dentro. Evitar superlotação para diminuir o estresse, né? Exato. Menos ovelha junta significa menos disputa, menos estresse social e também menos contaminação do ambiente. Cria um lugar mais calmo e seguro para o nascimento e para as primeiras horas cruciais do cordeiro. A Carla até fala que só de observar como as ovelhas se comportam nessa área, você já sabe se o ambiente está bom ou se está estressante. Observar um animal é sempre importante, né? Parece, então, que a grande mensagem da Carla é que não tem mágica, nem é questão de ter sorte ou azar. É exatamente isso. Ela repete muito essa ideia. Um cordeiro forte, cheio de vida, não nasce por acaso. Ele é o resultado direto de uma mãe bem cuidada. Bem alimentada, saudável. Saudável e sem estresse. Não tem a ver com sorte. É a consequência de um manejo bem feito, focado na prevenção, cuidando da ovelha o tempo todo, mas com carinho e atenção redobrados ali na reta final da gestação. Recapitulando, então, essa nossa conversa, fica muito claro, né? Existe uma ligação fortíssima entre o cuidado com a ovelha-mãe, a comida dela, a saúde, o ambiente em que ela vive, principalmente nesse último terço da gestação, e a força, a vitalidade do cordeiro quando ele nasce. A visão da Carla, que junta a prática com a ciência, meio que desfaz aquele mito do azar e coloca a responsabilidade e a solução no manejo preventivo, no cuidado consciente. Pois é, isso tudo levanta uma reflexão importante para quem já cria ou para quem está pensando em começar com ovinos, né? Pensando em como todos esses fatores se conectam, nutrição, sanidade, ambiente, estresse, de que forma que um cuidado maior com os detalhes do manejo antes do parto pode ir além de simplesmente fazer mais cordeiros sobreviverem. Interessante. Como essa atenção pode impactar a saúde do rebanho como um todo, a eficiência das ovelhas no próximo ciclo reprodutivo e, no fim das contas, a própria sustentabilidade econômica da criação a longo prazo. Qual será o custo real, aquele que a gente não vê na planilha às vezes, de negligenciar esses cuidados? De tratar a perda de cordeiros como algo normal, parte do jogo? Fica aí essa provocação para a gente pensar sobre o peso das nossas ações, ou da falta delas, na criação. Uma reflexão muito boa para a gente fechar. E só reforçando, para quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos, aprender direto com a experiência e o conhecimento técnico da Carla, o canal ovinos.com é sem dúvida uma fonte riquíssima de informação sobre manejo de ovinos. Com isso, a gente encerra essa análise detalhada de hoje.